E o Bitcoin? Será que já estamos em bear market? O que aconteceu? Será que o ano pós o halving, agora é 2025, foi o ano que o Bitcoin marcou topo e 2026 vai ter uma queda severa? Porque se a gente para pra ver, o que aconteceu em 2021 foi que lá pro final do ano, como vocês podem ver aqui, lá pra novembro, ele marcou topo, 67 mil dólares, e teve uma correção severa até o final de 2022, começo de 2023, abaixo dos 20 mil dólares, próximo aí dos 15 mil dólares, corrigiu seus 77%. Será que o Bitcoin vai ter essa grande correção novamente em 2025? Em 2025 não, em 2026. É o que falaremos nesse vídeo. Se fosse uma correção de 75%, bota aí pra onde que o Bitcoin iria. Se fosse uma correção que, querendo ou não, as correções do Bitcoin têm sido, a cada ciclo que passa, menor, né? Então, supondo que ele corrija 70% e 75%. 70%. 70% estaria aqui, ó. Iria para os 37 mil dólares. Imagina só poder comprar Bitcoin a 37 mil dólares? Eu já adianto que, particularmente, caso não aconteça uma catástrofe muito grande, eu não acredito nesse preço. Se chegar nesse patamar aí de 37 mil dólares, pode ter certeza que eu vou vender muita coisa do que eu tenho. Eu vou pegar todo o dinheiro não, mas vou pegar boa parte do dinheiro que eu tenho e vou vender até algumas coisas aí pra comprar Bitcoin. Enfim, e outro ponto que eu vejo que foi crucial, que o Bitcoin perdeu, foi a média de 50 semanal. Então, a média de preço das últimas 50 semanas, nós temos aqui nessa linha azul, e ela serviu como suporte nessa tendência de alta que o preço teve desde o começo de 2023. Então, a gente pode parar para ver aqui, ó. Bitcoin chegou lá nos seus. Aqui, chegou lá nos seus 32 mil dólares, corrigiu até os 24. Essa linha aqui serviu como suporte. Da mesma forma que quando nós tivemos lá no começo de 2024 a aprovação dos ETFs, que ele teve esse rally gigantesco, chegou aqui nos seus 72 mil dólares, depois corrigiu e chegou no fundo. Não sei se você lembra, Renan. Lá em agosto, eu lembro que a gente tava viajando em Brasília, quando teve aquele boato do Yen Carry Trade, que o Japão ia subir a taxa de juros, teve uma queda muito grande no mercado, teve aquele boato também de que os Estados Unidos estavam em recessão por conta de um indicador de uma ex-membro do Banco Central, que ele chegou aqui nos seus 49 mil dólares, abaixo dos 50 mil dólares, e essa linha aqui a média de 50 foi o suporte. Foi o suporte, tanto que o fechamento, né, que teve, beleza, o pavio, porém o fechamento foi acima. Foi acima. Foi acima. Respeitou. Depois ali mais à frente também respeitou ali, ó, desceu e respeitou. Desceu aqui em setembro e respeitou também. Novamente nós tivemos um rally de alta forte aqui quando o Trump foi eleito, final de ano, Bitcoin chegou a ultrapassar, ele ficou um tempão aqui para ultrapassar, ficar 90 e pouco, caía, mas passou dos 100 mil dólares. Tivemos aí o tarifaço do Trump, onde o Bitcoin corrigiu dos 108 mil dólares até os 74 mil dólares, porém, a média de 50 novamente serviu como suporte, então ele chegou a romper para baixo no meio da semana aqui, porém no fechamento semanal fechou acima. E aí novamente nós tivemos aqui no final de novembro, começo de novembro na verdade, o Bitcoin que chegou a romper abaixo da média de 50 no pavio aqui, vocês podem ver, aí depois ele recuperou, voltou aqui nos 100 mil dólares, e eu lembro que quando ele estava nesse patamar, eu comprei Bitcoin levemente abaixo dos 100 mil dólares, que eu pensei, ele tá respeitando a tendência até agora, final de ano, rally de final de ano, acredito que ele vai voltar a subir. Porém, na semana seguinte, ele rompeu com força para baixo aqui a média e fechou abaixo. E depois rompeu mais para baixo. E depois rompeu mais forte e fechou abaixo. E agora nós estamos abaixo da média de 50 semanal. E se ele fosse retornar essa média, seria 101 mil dólares. E um ponto que eu vejo, caso o Bitcoin estivesse sim em bear market e fosse se corrigir ainda mais, é caso ele subisse até essa linha aqui, não tivesse força para subir, rejeitasse e voltasse a cair. Sim. Então, para quem tá pessimista, não, tô pessimista, acredito que o Bitcoin vai cair. Se você acredita nisso, quando ele voltar essa média aqui e você quer sair uma parte, esse seria o momento de sair. Exato. Caso você acredite em bear market. Porém, eu separei diversos indicadores aqui já vou adiantar aqui, do porquê eu acredito que o Bitcoin pode acabar com esse ciclo de 4 anos, porque até então, o ano após o halving ele marcava topo e depois ele tinha uma correção muito grande. O porquê eu acredito que pode ser que esse modelo de ciclo de Bitcoin tenha acabado. Sim. Então, primeiramente, vendo o indicador de medo e ganância, nós podemos ver que nesse momento o Bitcoin está em medo, porém já chegou a medo extremo quando ele chegou aqui próximo dos 80 mil dólares. Então a gente está agora em 92 mil dólares, porém o Bitcoin já chegou, só que o fechamento dele foi muito acima aqui na semana, mas já chegou bem próximo dos 80.
E tava bom, hein? Tava bem bom, próximo dos 80 mil dólares. Aí se for bear market mesmo, aí talvez não seja tão bom, né? Mas Aí realmente. pra quem acredita numa continuação de alta, aí sim foi bom, né? Sim. Enfim, ele está aqui num patamar de medo, já chegou a medo extremo. Outros indicadores que eu trouxe aqui que são muito importantes. E esses aqui são os mais relevantes do porquê eu vejo que a gente está em um cenário econômico positivo aí para a continuação de alta do Bitcoin. Então aqui nós temos o PCE, que é o principal índice de inflação que o Federal Reserve, que o Banco Central Americano olha para definir se vai ou não cortar a taxa de juros. E lembrando que esse gráfico aqui, que você pode botar as médias, é que eu não sou de botar um monte de média, eu vejo que essa aqui é uma média importante, eu botei. Você pode ter o TradingView Pro de forma gratuita, é através da Quantifury, a corretora que nós utilizamos tanto para investir no exterior quanto também para comprar Bitcoin. O link tá na descrição e você fazendo seu primeiro investimento equivalente a $50, você ainda recebe uma recompensa em Bitcoin. Nós, quando criamos a nossa conta, eu lá atrás e o Renan também, eu ganhei $20. Renan ganhou $5 e é uma corretora taxa zero. Então você pega aqui, manda uma ordem, eu quero comprar $10 de Bitcoin. Você paga exatamente. Aqui eu tô no Ethereum, não, aqui ó, Bitcoin. Você paga exatamente o preço que está apitando na tela, sem spread, sem manipulações. Exatamente. No link da descrição, colocando o código Gêmeos, você tem que colocar o código Gêmeos para ter essa recompensa em Bitcoin fazendo seu primeiro investimento. Dá para começar com pouco, você pode começar com $50 e tá aí. Só da comunidade Gêmeos Investem, o que foi economizado em taxa foram mais de $3 milhões. E tem o tutorial, tem o passo a passo junto com o link também, tá na descrição. Exato. Então, medo e ganância, podemos ver aqui que estamos em medo. A inflação dos Estados Unidos saiu o último dado porque um ponto que eu vejo que foi negativo e que pressionou os mercados para baixo foi o shutdown. Então, o Congresso americano não entrou em um acordo sobre o orçamento, congelou tudo, já aconteceu no passado, porém foi o shutdown mais longo da história. Sim. Ficou mais de 40 dias congelado, sem dados macroeconômicos, o que acaba sendo negativo principalmente para o Banco Central Americano tomar as decisões. Sim. Tanto que nós ficamos aí meses sem os dados de inflação, por exemplo, e diversos outros. Exato. Então saiu o dado de inflação referente a setembro, agora no dia 5 de dezembro, e a inflação veio dentro do esperado. A inflação tá dentro da meta? Não tá dentro da meta. A meta ela é 2%, estamos aqui em 2,8% no apanhado do último ano. Mas uma coisa que eu acredito fortemente, que não vai chegar nessa meta de 2%, e eu acredito que vai ter uma flexibilização do próprio Banco Central em relação a isso. Ah, mas eu não sei se seria no... É que o Powell, né, o Jerome Powell, que é o presidente atual, ele tem isso aí com muita rigidez. Porém, talvez o próximo presidente que o Trump vai indicar que vai entrar ano que vem, não tá muito mais alinhado com o corte de juros. Exato, não tem essa já esteja mais flexibilizado. Mas no caso do Powell, eu vejo que não seria dessa forma, não. Coelho pau vai comer mesmo. A gente chegou muito próximo, então o dado aqui de abril de 25 tá 2,1, Renan. É mesmo. O que eu vejo que pode ter pressionado essa inflação pra cima foi toda essa questão do tarifaço. Foi mesmo. Às vezes já era pra estar mais controlado. Se não fosse tarifaço, na minha visão e na visão de diversos outros economistas, era pra estar próximo de 2. Sim. Então, é um ponto que eu vejo pressionou mesmo. Que tá acima do projetado, da meta do Banco Central, porém nós já estivemos muito pior. Aí com certeza, né? Foi aí 2022 estava descontrolado que resolveu subir o juro, né? Exato. Não, foi no final de 21, né? Final de 21, Só que aí, quando começa a subir, até de fato cair a inflação, demora, né? Demora, sim, exato. Enfim, se a gente pra ver a expectativa dos membros do Banco Central de corte na taxa de juros. Agora amanhã, dia 10 de dezembro. Você tá vendo esse vídeo? Saiu já? Já saiu o resultado, 88% espera que vai ter corte. E nos últimos 2, 3 anos, o Powell, ele não tem ido contra o que tem de expectativa aqui. Ele não quer surpreender o mercado. Então, se a galera espera uma coisa, é o que acontece geralmente. Sim. A expectativa é que vai ter corte, porém, ano que vem já chega a ser mais incerto. Então, se a gente pra ver ano que vem, a expectativa, obviamente que isso aqui tem uma volatilidade alta, pode mudar com frequência, tanto que... Se mudam os dados, se tem mais dados, não é que mudam, né? Se tem mais dados macroeconômicos, obviamente que a economia é algo em constante mudança, isso vai se alterando. Exato, então, os dados de emprego estão muito abaixo, tanto que o que fez a expectativa de corte esse ano subir foi os dados de payroll muito abaixo do esperado. Enfim, a expectativa é que vai ter corte agora na próxima reunião. Porém, depois a expectativa unânime do mercado é que só vai ter corte lá em junho. Metade do ano, né? Passou metade do ano, vai ter expectativa. Aí isso acaba sendo algo negativo, porém, ao mesmo tempo, a gente tem um cenário não de aumento na taxa de juros, por mais que seja devagar, em um cenário de queda na taxa de juros. A gente Cortes. Outro ponto também é que o Federal Reserve... Troca a câmera. Encerrou
o QT, o Quantitative Tightening, ou seja, eles tirarem liquidez do mercado agora em dezembro. Então eles pararam com esse movimento. Aqui nós temos o balanço do Banco Central americano. E o que aconteceu? Veio a pandemia, injetaram um monte de dinheiro, um monte de liquidez na economia. Vocês podem ver que teve uma subida gigantesca aqui. E depois, mesmo depois, continuaram injetando liquidez. Porém, o que aconteceu? Chegamos num patamar de taxa de juros muito baixa, de inflação muito alta. Tiveram que começar a sugar essa liquidez da economia para controlar essa inflação. E desde então, eles somente têm tirado liquidez do mercado. O spike que a gente tem aqui para cima foi na recuperação que eles tiveram que dar, resgate ao Silicon Valley Bank e outros bancos também. E outros bancos. E aí foi o Estado imprimindo mais para salvar isso e fudendo o povo, né? Porque quando imprime é inflação. Porém, depois voltaram a reduzir o balanço, porém, a partir de agora, a partir de dezembro, eles não voltaram a injetar liquidez, o que é positivo para os mercados de risco, porém, eles pararam de reduzir. Tanto que no ciclo de 2017, teve ciclo de alta só com o balanço parando. Parado, exato. Tava parado aqui. 2017, que o Bitcoin saiu lá dos seus $1.000 para 20 mil, não estava tendo injeção de liquidez, porém eles não estavam diminuindo também, tava parado aqui. E eu vejo que só de estar parado já é algo positivo. Então a gente tá em um cenário hoje que, na minha visão, é diferente do cenário de 2021. Então o que marcou o topo do ciclo de 2021 foi o Fed chegar e falar: a inflação não é mais transitória, a gente vai ter que subir a taxa de juros, vai ter que tirar a liquidez do mercado. Isso aí fez essa queda gigantesca que o Bitcoin teve dos seus $67 mil para os seus $15 mil lá depois que quebrou a FTX. E outro ponto que eu vejo também é que se não fosse essa quebra da FTX, o Bitcoin talvez não tivesse rompido os seus $20 mil e parar nos 15. Sim. E aí ia ser o topo do ciclo anterior. Exato. Aí ele teria parado no topo do ciclo anterior. Então, o ciclo anterior, 2017, o Bitcoin chegou nos $20 mil. O fundo do próximo ciclo, que ele chegou em 67, pararia nos 20. Sim, se a gente fosse... aí a demanda compradora não conseguiu segurar por conta da quebra da corretora, né? E aí caiu, aí foi pra 15. E pode acontecer algo fora do comum também, esse ciclo, não tô fugindo disso. Sim, pode ser que tenha um evento muito catastrófico que, caso nós estejamos agora num ciclo de baixa, por exemplo, o Bitcoin vai testar lá os seus $67 mil, que ele cai um pouco abaixo disso, pode ser que seja. Exato, que o ciclo anterior é 67 mil. Sim. Então, eu vejo que, mesmo no ciclo de baixa, o Bitcoin não iria muito além disso. Não seria uma queda de 80%, quase 80%, né, igual foi no ciclo passado, mais de 90%, igual já teve antes. Se o Bitcoin sai hoje de 92 e vai, por exemplo, testar os 65, vê 67 depois 65 aqui, ó, 30% de queda. Sendo que já caiu 30, né? Sendo que já caiu 30 em dólar. Caiu 30, e se a gente for ver no fundo, né, que ele chegou aqui nos 80, se ele fosse parar nos 65, seria uma queda de quanto? 20%. Eu vejo que é possível, a gente pode sim estar em um ciclo de baixa, porém, principalmente por conta dessa parte macroeconômica, de pararem de tirar balanço, fim do QT e a continuidade de corte de juros nos Estados Unidos, eu vejo que a gente está em um cenário ainda que, na minha visão, não é um cenário que seria positivo para o Bitcoin continuar caindo. E até que ele se descorrelacionou em relação à própria bolsa americana. Né? Eu vou entrar nesse dado ainda. Porém, outro fator que eu vejo é que nos ciclos anteriores nós tivemos uma euforia muito grande do preço ter uma disparada gigantesca de patamar. Então, o Bitcoin, quando ele chegou nos $67 mil, a euforia era grande. Quando o Bitcoin chegou nos seus $20 mil em 2017, a euforia era ainda maior. Nesse patamar que a gente chegou em 126, a gente chegou esse ciclo? Aqui, 126 mil dólares aqui. A euforia não bateu, tanto que a gente tem diversos indicadores do Bitcoin que nos mostram isso. Então esse aqui é o múltiplo de Mayer, ele pega o preço atual do Bitcoin comparado à média de preço dos últimos 200 dias. E toda vez que a gente teve um ciclo de alta muito forte, que o Bitcoin... que todo ciclo de alta foi muito forte até então, né? Esse daqui somente que os indicadores não mostraram ser tão forte, né? Exato, então o múltiplo de Mayer lá em 2017, quando o Bitcoin bateu seus $20 mil, chegou em 3,7. Lá em 2021, quando ele bateu $67 mil, chegou aqui, ó, 2,8. Quando o Bitcoin bateu lá em 2013 seus $1.000 pela primeira vez, chegou aqui acima de 5. Dessa vez, o máximo que a gente chegou no múltiplo de Mayer foi 1,7, 1,8, sendo que historicamente ele rompe 2,4 no topo do ciclo. Quando ele bateu aqui os $126 mil, ele tava 1,1. Sim, porque a própria volatilidade do Bitcoin dos últimos ciclos pra cá diminuiu mesmo. Porque isso aqui tem que ter mais vol, tem que ter mais volatilidade pra destoar mais da média de preço, Sim. A gente tá em um patamar agora de menos de 1, 0,85. Quase bear market, né? Que o bear market chegou aqui 0,5. Sim.
Mas se for parar pra pensar do Bitcoin voltar pro topo anterior de 67 mil dólares, tá muito longe. Não tá. É não tá. 30% que a gente Sim. falou. Se a gente para pra ver o MVRV, que é o Market Value, o valor de mercado hoje dividido pelo valor realizado, basicamente, se as pessoas que têm Bitcoin compraram Bitcoin estão no lucro ou prejuízo, nos últimos ciclos, quando o Bitcoin bateu seu topo histórico, teve sim, ó, isso aqui pega tanto o preço do Bitcoin quanto o MVRV. Então ele tava em 8,5 Bitcoin a 19 mil dólares lá em 2017. Esse outro aqui, em 2021, quando ele tava aqui, ó, próximo dos 60 mil dólares, tava 6,8. O máximo que nós chegamos nesse ciclo de alta do Bitcoin foi quando ele passou dos 100 mil dólares pela primeira vez, que ele chegou em 3,2. E agora tá em próximo de 1. Próximo de 1, exato. Quando o Bitcoin chegou num MVRV abaixo de 1, menos 0,2, ele tava aqui nos seus 16 mil dólares. E aí é quando você vai com força. O pessoal tá com medo, você vai com força. Exato. Então a gente vê aqui nos indicadores do Bitcoin que ele não teve aquela subida astronômica, o que eu vejo que é um fator que pode nos mostrar que a gente não bateu o topo ainda. Tem também os dados macroeconômicos, a gente está em um momento agora que a inflação não está dentro da meta, porém está muito mais próxima do que já esteve no passado, corte de juros, fim do aperto quantitativo, o que eu vejo que é positivo para o Bitcoin continuar subindo. Além disso, nós temos outras notícias aqui, então muitas pessoas estavam com medo do Michael Saylor vender Bitcoin, e até o momento, essa notícia saiu hoje, não é o caso, tanto que ele comprou mais de 10 mil Bitcoins, foi uma compra forte. Sim. Comprou $1 bilhão em Bitcoin. Agora, dentro do mercado cripto, Ethereum, a BlackRock entrou com um pedido de ETF de Ethereum com staking. Então, Mais dinheiro. além de se expor ao Ethereum de forma normal, Ao Ether, né? O token. exato, ao Ether do que a gente tem hoje de ETF, ainda por cima ter o rendimento do staking aqui junto, o que eu vejo que é positivo. Outros fatores que a gente vê aqui que o Bitcoin acabou se descorrelacionando do mercado tradicional. Então a gente tem uma bolsa americana, S&P 500, praticamente em máxima histórica, e o Bitcoin tá longe da sua máxima histórica. Tá Se a em gente queda, para né? pra ver. 30% abaixo, se eu não me engano. Se a gente para pra ver aqui o Bitcoin pra ele voltar pra... vamos ver quanto ele caiu desde então, né, que aí fica melhor. Desde a máxima até agora, o Bitcoin caiu 27%. Então o mercado americano tá em máxima histórica, e historicamente ele acompanha o mercado americano, as ações americanas. Principalmente as de tecnologia. Empresas de tecnologia, QQQ, índice da Nasdaq também próximo das máximas históricas, e até o índice das small caps, o Russell, também rompeu a máxima histórica. Que o Russell mostra o quanto as pessoas têm apetite a risco. É mesmo. Que small cap a galera investe quando tem um otimismo maior sobre os mercados. E quando o mercado tradicional das maiores ali já andou muito, né? Já andou muito, então o topo tinha sido em 2021, depois despencou muito mais que a bolsa americana, porque é um mercado de mais risco, é um mercado menor, com market cap menor, a gente pode ver aqui que caiu e agora rompeu a máxima de 2021. Então, pode ser bear market e o Bitcoin corrigir mais? Pode ser. Porém, eu particularmente acredito que teremos uma continuidade de alta. O que você vê, né? Eu também vejo que tem uma grande possibilidade. Não excluo totalmente a possibilidade de bear market, mas mesmo caso tenha um bear market, não vendi nada, não pretendo vender agora e vou comprar mais. Realidade é essa, que eu tenho feito caixa já há bastante tempo. A última compra que eu fiz foi nos 100 mil dólares. Eu achei que a chance de respeitar o suporte era muito grande, não respeitou o suporte, mas eu tenho mais caixa para comprar depois. Uma coisa que você não pode fazer quando vai comprar, investir em qualquer renda variável, na verdade, é não pegar o dinheiro que você vai precisar pro curto prazo. Exato. Se você não pegou o dinheiro que você precisa pro curto prazo, se você tem uma renda ativa através do seu trabalho, você dorme tranquilo. Só você pensar de maneira racional. Se você pegou um dinheiro que você vai usar mês que vem, que você precisa, aí você tem que repensar a sua estratégia. E outro ponto que eu vejo também é que o Bitcoin teve uma correção muito forte nos ciclos anteriores, porque ele teve uma alta muito forte também. Dessa vez a alta forte não veio, vai corrigir até quanto? É, exatamente. Então, outro ponto que eu vejo que eu ficaria atento é o seguinte: o que nos mostraria um sinal de força no Bitcoin, dele romper as próximas máximas históricas, seria dele passar da média de 50 e romper forte. Sim, Porque se ele fraquejar aqui e voltar a cair, pode ser que ele caia mais ainda. sim. Romper forte essa média aqui, eu vejo que seria um fator importante para o Bitcoin voltar a subir. Porém, eu particularmente acredito nisso aqui. Mas outro fator muito importante, que é o seguinte: tem muita gente que fica presa. Entendeu? Não tô falando do cara que não entendeu o que é o Bitcoin. Não, eu entendi o que é o Bitcoin, entendi que o governo do Brasil, aqui o Banco Central brasileiro, americano, qualquer banco central, vai imprimir cada vez mais moeda, que os países estão cada vez mais endividados, que a moeda
estatal emitida pelos estados é fraca, que o Bitcoin não, ele é descentralizado, só vão existir 21 milhões de unidades, que a cada 4 anos ou 210 mil blocos a recompensa cai pela metade, que hoje o Bitcoin é mais escasso que o ouro, e eu não tenho a quantidade de Bitcoin, a posição da minha carteira em Bitcoin que eu gostaria. Melhor comprar aos poucos e compensar comprar agora, onde ele tá abaixo dos 100 mil, do que comprar 120. Então tem que ser racional, pode cair mais? Pode. Não tem o que eu gostaria de ter de Bitcoin, vai comprando aos poucos. E outro ponto também, historicamente, quem comprou Bitcoin e segurou por pelo menos 3 anos, ficou no positivo. Então, mesmo quem comprou aqui em 2000 e final do ano lá, pior que faz tão pouco tempo, né, em novembro, quando ele tava lá, 124 mil dólares, por conta da escassez, por conta dos fundamentos, e levando em conta o ciclo, como ele funcionou até hoje. Se esperar mais 3 anos, vai estar no positivo. E se você comprar mais, você vai abaixar o preço Vai médio. abaixar o preço médio e vai estar no positivo antes, então... Que uma coisa é você abaixar o preço médio de algo que você não acredita, de algo que você acha que é duvidoso, que você tava usando só pra especular. Ah, é uma altcoin lá que não sei nem pra que serve, mas eu tava especulando. Uma coisa é abaixar o preço médio disso daí, outra coisa é abaixar o preço médio de Bitcoin. Na minha visão, abaixar o preço médio de Bitcoin é como se fosse abaixar o preço médio do ouro. Comprar mais barato, né? Comprar mais barato. Então, na minha visão é isso. É entender se você realmente acredita nos fundamentos que você tá comprando ou não. Se você acredita, você vai tranquilo. Com e certeza. sempre sem afobação. Sempre com calma. Exato. Então eu vejo dessa forma. Mas eu, particularmente, voltando aqui na correção, quanto ele pode cair, não vejo indo muito além disso. Não vejo. A não ser que tenha uma quebra. Não, que o Michael Saylor vai ter que vender todos os Bitcoin. Aí pode romper com Que é uma força. quebradeira forte mesmo. Crise forte chegando. Uma crise muito forte. E na crise muito forte, tem que entender quais são os fundamentos do Bitcoin. O que acontece numa crise muito forte? Vai imprimir dinheiro, você não concorda? Vai ser. Vai imprimir dinheiro, aí vai imprimir mais dinheiro. Você tem o Bitcoin. Você comprou o Bitcoin que vai ter no máximo 21 milhões. Ah, mesmo que caia no curto prazo. Depois vai subir, não tem como. É só a gente ver o que aconteceu em 2020, foi uma crise forte. Sim, exato. 2020. Então a gente para pra ver o mercado americano aqui, que é o mercado mais maduro. O que aconteceu? S&P 500, 500 maiores empresas. S&P 500 tá aqui nesse patamar. Veio a crise do Covid, teve uma correção grande. Teve uma correção aqui de 35%. Porém, depois tiveram que nem eu mostrei aqui pra vocês, o balanço do Banco Central injeta dinheiro na economia, consequentemente o mercado se recuperou. Saiu desse patamar aqui, foi parar lá em cima, em 2021, 2022. O Bitcoin é ainda mais que isso. Então a gente para pra ver o próprio Bitcoin. Tava lá por volta, antes da pandemia, nos seus, aqui ó, 10 mil dólares. Corrigiu com força, chegou em 3 mil dólares. Depois, em pouquíssimo tempo, se a gente para pra ver, no final, ainda no final de 2020. Então isso aqui é o quê? 11, 10, 9 meses depois, ele já tava aqui em 20 mil dólares de novo. Imprime dinheiro, ele volta a subir. Então mesmo que tenha uma crise forte, vai ter uma correção forte, porém o mercado, quando é injetada a liquidez, é injetado dinheiro na economia, ele volta a subir com força. Exato. Tá tendo mais impressão de dólar, que podem imprimir até o infinito, e o Bitcoin vai continuar da mesma forma. Em 2000... O halving foi ano passado. 2028 vai ter outro halving, vai cair pela metade de novo. De 3.125 vai pra 1. Alguma coisa. 1.5 alguma coisa. Exato, então comenta aí o que você enxerga do Bitcoin. Vai voltar a subir, vai começar a cair, é bear market. Não esquece da Quantifury para você comprar Bitcoin, Ethereum, investir no mercado americano, ou somente trocar seus reais por USDT, USDC, dólar, deixar rendendo ali. Link na descrição. E é isso aí.